Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Fé, Literatura e Costura, e hoje estou trazendo a resenha do livro O Grande Divórcio de C.S. Lewis. Bom, eu fiz a leitura dele em um dia. Eu achei esse livro muito interessante, eu quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos que eu aprendi dele. Tá? Eu não vou contar assim exatamente o final, mas eu vou dar assim um breve resumo de tudo aquilo que eu aprendi dessa obra, tá? Então eu vou fazer aqui algumas leituras aqui das coisas que eu anotei, de algumas anotações, para incentivar, né, vocês a compreenderem um pouco a história, porque ela é uma obra, né, de ficção científica, uma alegoria, e ela é uma simples ficção, ela não tem, assim, relação com a realidade nossa, né? Bem que C.S. Lewis, ele é mesmo um ator voltado mesmo a esse tipo de escrita, como foi no caso das Crônicas de Nárnia, né? Ele tenta usar elementos de ficção, alegorias, para retratar a vida do homem e a humanidade. E é isso que a gente vê aqui também nessa obra. Então tem algumas fantasias, algumas alucinações, vamos dizer assim, ideias que às vezes fogem um pouquinho do contexto nosso, mas com paciência, né, a gente tendo fé e tirando, né, extraindo algumas coisas do livro, a gente traz muito ensinamento para nossa vida, tá? Então, tirando essas viagens e essas Nárnias aí que um pouquinho tem na história aqui, é um livro que vale a pena muito ler, tá? Aí aqui na capa vocês podem ver que tem o desenho de um ônibus, é como se fosse um ônibus que está saindo assim da terra em caminho ao paraíso, levando algumas pessoas, tá? Então, assim, em resumo, em outras versões, né, no original que foi escrito, o grande divórcio significa o grande abismo. Ele cita que ele teve inspiração para escrever esse livro numa obra de Blake, que ele escreveu O Casamento do Céu e do Inferno. E aí ele traz o divórcio, né, entre o céu e o inferno, por isso que esse grande abismo. É uma alegoria classificada como ficção científica, traz análises e símbolos em relação à vida humana e o céu e o inferno, onde as pessoas podem fazer sua escolha se insistimos em manter o inferno ou mesmo a terra, né? Não veremos o céu. Então, do ponto de partida que eles saem, né, que é inferno, terra, né, e partida para o céu. Agora, se nós, né, formos capazes, né, de retermos o céu, nós não vamos ser, né, se a gente escolher optar pelo céu, a gente não será capaz de manter conosco nem as mais íntimas lembranças do inferno. Escolhendo o céu, tudo que abandonamos, os prazeres, não foi perdido, pois o que teremos nos países altos supera toda expectativa. Então não fica aquela sensação de deixei algo para trás, devia ter aproveitado mais. Não, porque o que tem lá nos aguardando supera tudo aquilo que a gente possa ter deixado de viver aqui na Terra. Pois o que teremos nos países altos, né, vai muito além da nossa capacidade humana de imaginar. É um livro de fantasia, mas possui uma moral que nos leva à reflexão sobre a vida. A história começa com o personagem narrando que ele está em uma fila, em uma rua longa, nada atraente. Então assim começa. Eu estava, né, no capítulo 1, já começa o personagem mesmo sendo o narrador, né, como personagem principal. Então ele fala que era um fim de tarde, que chovia e que ele estava há horas caminhando, até que ele viu uma aglomeração no ponto de ônibus. Ele entrou na fila e havia conflitos com pessoas na frente dele. A fila ia diminuindo. Por quê? Ele viu que esses conflitos entre essas pessoas iam aumentando. Tinha pessoas mal-humoradas que estavam nessa fila há muito tempo e elas se cansavam de esperar o ônibus que estava para chegar. Pessoas que estavam ali forçadas, casal que discutia, até que o ônibus chega. Ele é maravilhoso e tem um brilho dourado. O próprio motorista parecia cheio de luz. Muitas pessoas resmungavam para entrar. Então eles queriam entrar nesse ônibus, eles tinham expectativa do lugar, né, para qual eles iriam, mas eles estavam apresentando grande resistência para entrar no ônibus. O personagem começa alguns diálogos com pessoas no ônibus e alguns começam a criticar e julgar por que estão ali. Típico do ser humano, né? Eles um se achando melhor do que o outro e falando, eu posso estar aqui, eu mereço, eu sou digno, mas fulano não. O que ele está fazendo nesse ônibus? E aí eles começam a cogitar ideias de que eles iriam encontrar pessoas importantes lá, pessoas que já se foram antes deles. Quem será que a gente vai encontrar lá? Né? Toda aquela expectativa ali com vários diálogos nesse início aí da trama.
até que muitos deles, durante a viagem mesmo, dentro do ônibus, eles começam a brigar, né? Então, todas as características, o lado humano fica muito exposto, né, na história. Então, chega um ponto que ocorre uma mudança e uma luz começa a entrar no ônibus. Flutuando no puro vácuo, havia um abismo radiante. Aí no capítulo 3, o ônibus aterriza no destino após um alto penhasco em um campo plano coberto de grama. E aí eles reparam, né, que para sair do ônibus então foi até um sufoco, porque as pessoas ainda se empurravam, tumultuavam, né, esbarravam umas nas outras ali, xingavam, e até que eles sentiram o frescor do lugar, como nunca tinham visto nada igual. E aí eles começam a dar as suas primeiras impressões daquele lugar. Ao pisarem na grama, ela não se curvava. Eles perceberam que toda a substância do lugar, a grama, a água, a luz que ele iluminava, era uma substância muito diferente de tudo que eles tinham visto do lugar que eles vieram. Mas eles chegaram lá e os homens eram como fantasmas. Então, as pessoas que iam para esse lugar chegavam na característica, né, na qualidade de fantasma. E não era possível nem sequer arrancar uma árvore do chão, porque a substância, né, era muito dura, então eles tentavam arrancar a flor, mas ela não saía. Eles não tinham força e capacidade ali do tato para isso. Muitos, inclusive, né, visto que pisavam na grama e ela não se abaixava, ela não curvava, eles perceberam que não se adaptavam àquele lugar. Então, muitos ali optaram mesmo por retornar ao ônibus e falaram, esse lugar não é para mim. Quem já habitava ali eram as pessoas sólidas, forjadas para adaptar as particularidades do local. Então, quem chegava era um fantasma e se sentia totalmente como um peixe fora d'água. Aquele não era um lugar para eles, pela característica física, corporal deles, né? Que era diferente de tudo que tinha ali. Aí, as pessoas que estavam ali há mais tempo, elas foram se solidificando com o tempo, foram ganhando resistência para viver no local. E eram as chamadas pessoas sólidas. E isso mudava conforme pensamentos e comportamentos. Então não quer dizer que quem chegou ali ia ser para sempre um fantasma. Não. A perspectiva era que se tornassem pessoas sólidas capazes de sobreviver naquele lugar. Havia os espíritos que orientavam na caminhada e mostrou o local com encostas verdejantes, um amplo anfiteatro, lago espumoso e pulsante, rochas multicoloridas, jorrava uma cachoeira. Alguns fantasmas até tentavam tirar outros do caminho. Então aqui a gente vê a beleza, né, daquele local, as maravilhas, né, que a gente espera assim realmente encontrar no paraíso. Tinha isso e muito mais, era muito lindo. E aí tem esses espíritos que já habitavam lá. Então é como se fosse fazendo ali um paralelo com anjos, né, com o papel dos anjos na vida do ser humano, que muitas das vezes é guardar, é orientar, é direcionar o caminho. E enquanto isso, outros fantasmas, né, outras pessoas das mesmas características das que chegaram, tentavam afastar e tirar aquelas pessoas do foco. Não, vamos embora, esse lugar não é para nós. Muitas experiências eram compartilhadas, eles olham para trás e veem suas misérias e o que precisam mudar. Então, com o exemplo de outros, com as fraquezas de outros, eles percebem, nós estamos errados, precisamos mudar. Muitos ficam perturbados, mas os espíritos vão os conduzindo e falam de suas próprias superações ao chegarem naquele local. Então, com a ajuda, né, e o testemunho de outros que conseguiram sobreviver, esses fantasmas que chegaram vão ali construindo o seu dia a dia, a sua história e se mantendo no local, né? Até porque muitos já haviam desistido. E uma experiência muito marcante, dentre esses que chegaram lá, dos fantasmas, foi do encontro de uma mulher fantasma com um espírito resplandecente, pois o filho dela estava lá em forma sólida, né? Ele já tinha ido antes dela, então aqui na Terra ela perdeu o filho, né? O filho faleceu e foi na frente dela. E eles não poderiam se encontrar, então quando ela chegou lá, a primeira coisa que ela queria era, e meu filho, eu quero encontrar com ele. Só que eles não permitiram porque a característica dela ainda não estava sólida a ponto de poder estar com o filho. E aí o fantasma, né, ele fala que, como ela ainda era um fantasma, o filho havia, né, de esperar algum tempo até ela estar apta a encontrá-lo. Só que para ela aquilo era inaceitável. Ela pensou assim, mas como assim eu não posso ver meu próprio filho? Aí começou a desconfiar até da atitude, né, de Deus, né, por estar no controle ali do paraíso.
de estar impedindo uma mãe de ver o filho. E ela disse, né, ela não concordava por Deus fazer isso. Ela chamava, ela clamava, né, ela dizia para que Deus deixasse ver o seu filho. E para ela, só isso importava. Então, ela só queria ver o filho dela. Ela estava ali, o propósito dela era encontrar o filho dela. Mas o Espírito, olha só os ensinamentos que o Espírito disse a ela. Está tratando Deus apenas como meio para chegar a seu filho. Você só é mãe dele porque existe primeiro como criatura de Deus. Então, ele advertiu que, além de ver o filho dela, o ponto principal de chegar no paraíso é ter um relacionamento com Deus, o Criador de todas as coisas. Antes de ser mãe, ela era criatura de Deus, porém ela não buscava Deus, ela estava idolatrando o próprio filho. Ela não aceitava o amor de Deus por ela, nem isso ela conseguia. Tamanha era a idolatria pelo filho. Seres humanos não conseguem fazer os outros realmente felizes por muito tempo, foi o que o Espírito orientou. Então ela achava que a felicidade do filho dela partia dela, mas não é assim, né? Estava um amor mal direcionado. Não podemos amar outras criaturas de forma plena se não amarmos a Deus primeiro. Todo sentimento é santo quando a mão de Deus o governa, e percebemos que o amor dessa mãe estava completamente desgovernado, né? Todo sentimento se deteriora quando se estabelece por conta própria e se transforma em um falso Deus. Então, esses foram grandes ensinamentos que eu pude tirar dessa obra. A discussão com ela foi longa, sabe? Então, assim, foi muito difícil convencer a mãe dessa realidade. E aí, né, o personagem observando essa história, entre outras, né, esse foi só um exemplo que eu trouxe, mas tinha muitos casos, diálogos, pessoas que encontraram outros lá, que no decorrer da história, né, da leitura, é muito interessante conhecer os exemplos que levam grandes ensinamentos. Esse aqui, né, de saber direcionar, né, não idolatrar pessoas, colocar o amor de Deus primeiramente acima de todas as outras coisas, porque fazendo isso, a gente pode amar de uma forma saudável e equilibrada as outras pessoas ao nosso redor, né? Então, foram ensinamentos muito importantes que eu tirei dessa leitura. Então, há apenas um bom Deus, né? Deus, tudo o que é bom quando se volta para Ele. E tudo o que é ruim quando se afasta dele. Então, é muito interessante essa obra justamente por isso, porque ela mostra, né, que a gente precisa mesmo refletir no nosso relacionamento e intimidade com Deus, porque ao chegar no paraíso, isso é o que mais vai contar, é o mais importante, né, para a gente poder sobreviver, né, até numa terra desconhecida, coloca aqui em pauta as nossas prioridades, o nosso próprio eu, as nossas falhas como ser humano. Então, o C.S. Lewis usa essa fantasia, usa essa história, essa alegoria, para nos deixar mais cientes, né, e refletirmos sobre nossas atitudes enquanto seres humanos e até mesmo a nossa pós-vida, né, que é o intuito, né, da vida do cristão, que é ter um relacionamento com Deus, né, viver uma vida que o agrade, né, para no céu a gente poder dar uma continuidade a isso, sabe? Então, assim, tem muitos outros personagens na obra, há muitas histórias, experiências, né, de vida e ensinos no decorrer dessa trama, tá? Mas, como eu disse, né, ela é uma alegoria, ela é uma história mesmo de fantasia. O livro é muito bonito, O Grande Divórcio, C.S. Lewis, da editora Thomas Nelson, tá? É pequeno, assim, não é grande a obra, então foi em um dia mesmo eu já fiz a leitura. Então eu quis trazer aqui para vocês a resenha, para compartilhar com vocês um pouquinho dessa leitura. Espero que vocês tenham gostado e eu pretendo voltar no canal com outras leituras. Até o próximo vídeo.